Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao 8º dia da nossa jornada Mulher Constante, Coração Confiante, e eu me alegro por ter você aqui firme, buscando sua transformação por dentro e por fora. Hoje o tema é profundamente necessário, curar a imagem que temos de nós mesmos. Mas vamos orar? Senhor, cura nossa visão, arranca os espelhos quebrados pelos quais temos nos olhado. Nos ajuda a enxergar quem realmente somos aos teus olhos. Que essa palavra nos liberte da vergonha, da culpa, da autossabotagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, a passagem de hoje está em Isaías 61, 3. E diz assim: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse versículo lembrou até minha infância, né? Aquele louvor, né? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Bem antigo, né? A fim de que se chamem carvalho de justiça. Lindíssimo esse louvor. Ele nos ungiu. É esse, né? Para pregar libertação. Lindo, lindo. Depois você escuta esse louvor aí. Para abençoar o seu dia. Bom, vamos entrar no tema. Desfoquei aqui, mas vou voltar. Bom, gosto de iniciar dizendo por que eu escolhi esse tema. Qual a conexão desse tema com a constância? Você já deve ter, você já tentou, na verdade, ser constante, mesmo se sentindo inadequado o tempo todo. Muitas mulheres começam algo bom, um projeto, um ministério, uma jornada espiritual, inclusive, como essa, por exemplo, né? Estamos aí numa jornada espiritual. 31 dias de devocionais e, se você reparar, até o número de visualizações do primeiro vídeo já é diferente desses últimos, porque realmente muitos desistem. Claro, por vários motivos diferentes, mas alguns desistem porque carregam uma imagem quebrada de si mesma. Se veem, por exemplo, como falhas, se enxergam como sempre as que erram, se sentem menos, né? Sentem menos, feias, pequenas, insuficientes, né? E a mulher que não acredita no seu próprio valor dificilmente consegue manter a constância. Por isso hoje Deus quer curar a forma que você se vê e restaurar a imagem interior. Vamos para o contexto histórico e literário desse texto. Em Isaías 61, melhor dizendo, é uma profecia messiânica poderosa. Ela foi proclamada inicialmente ao povo de Israel, que estava ali destruído fisicamente, emocionalmente, também espiritualmente. Mas quem também citou essa palavra foi o próprio Jesus. Ao começar seu ministério, em Lucas 4, ele abre o rolo de Isaías na sinagoga e ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra diante dos vossos olhos. Isso está em Lucas 4, 21. Ou seja, essa promessa de restauração ainda está ativa. E é para mim e para você. No versículo 3, Deus fala com aqueles que estavam em luto, quebrados, envergonhados e abatidos. E diz: eu vou trocar isso tudo. Cinzas por coroa, pranto por alegria, angústia por vestes de louvor. É uma troca. É um novo espelho. Nós vamos falar agora da originalidade das palavras no hebraico, né? Aqui, o livro de Isaías foi escrito em hebraico e eu vou te falar aqui o significado de algumas palavras, né? Algumas palavras têm uma profundidade especial. Coroa significa uma beleza gloriosa, um ornamento real. Cinzas representa o luto, a humilhação, a desonra. O espírito angustiado significa literalmente um espírito apagado, oprimido, sem brilho. Deus está dizendo então: eu troco a tua vergonha por beleza. Eu troco a tua glória, a tua dor, por dignidade. Eu devolvo o teu brilho. Quantas vezes você se olhou no espelho e não gostou do que viu? Não só o físico, sabe? Mas no profundo da sua alma. Quantas vezes você se sentiu quebrada demais, né? Quebrada demais para ser amada, para ser usada, para ser constante. Deus hoje está te dizendo: eu te vejo diferente do que você se vê. Você olha e vê as cinzas, e Deus, ele olha e vê a coroa. Você olha e vê a fraqueza, e Deus diz: eu vejo um carvalho de justiça. Deus não quer que apenas, você cure o seu coração. Ele quer restaurar a sua imagem interior também. Ele não quer apenas curar o seu coração, mas ele quer também restaurar a sua imagem interior, para que você possa sustentar o que ele vai fazer na sua vida e através de você. Eu quero aqui abrir um espaço para explicar também o que é carvalho de justiça. O que significa? Porque às vezes a gente lê o versículo e tem palavras que a gente não sabe o que significa. E aí a gente percebe que, conhecendo aquela palavra, entendendo o que quer dizer, dá um significado diferente
aquele versículo. No meio do versículo, o profeta Isaías ele declara que os restaurados por Deus, aqueles que passaram pelas trocas, né, do céu, digamos assim, cinzas por coroa, pranto por alegria, abatimento por louvor, enfim, serão chamados carvalhos de justiça. Esse termo não foi usado ali por acaso. Por isso que é interessante, né? Eu costumo dizer, a mulher majestosa é aquela que cuida da saúde espiritual e emocional. Isso aí é o nosso lema. E cuidar da saúde espiritual é isso também. Não só você ler a passagem, mas você entender o que está querendo dizer para você. Na Bíblia, as árvores têm significados simbólicos muito fortes. E o carvalho é uma das mais importantes. No hebraico original, a palavra para carvalho significa força, ela tem uma raiz que significa força, poder, firmeza. Ou seja, Deus está dizendo, mesmo depois da dor, da humilhação, da perda, eu te restaurarei com tamanha firmeza, que você será como um carvalho forte, constante, estável. Se esse versículo, digamos, essa extração, né, do próprio texto não trouxer um despertamento para sua vida, eu não sei mais o que vai trazer. Eu costumo dizer isso, sempre brinco, olha, se essa palavra não mudar a sua vida, eu não sei mais o que vai mudar. E essa palavra é forte, né? Deus, ele quer nos tornar carvalhos fortes, constantes e estáveis. Mas como assim? Por que ele usa o carvalho, já que as árvores, tem tantas outras na Bíblia que ele poderia falar, mas ele falou carvalho, as características do carvalho, quero deixar para você, porque isso importa para a autoestima também. A autoestima, vocês sabem que é um tema que fala muito ao meu coração, digamos que seja o tema a qual eu tenho falado há muitos meses e batido aí nessa tecla, trabalhar a autoestima e identidade das mulheres. E aí, por que isso importa para a autoestima, né? Então vamos falar das características do carvalho. O carvalho é uma árvore de raiz profunda. Mulheres com autoestima curada não vivem pela superfície, elas sabem aonde estão fincadas. Então a primeira característica, o carvalho é uma árvore de raízes profundas. Segunda, ela é resistente às tempestades. Mesmo quando o vento sopra forte, o carvalho balança, mas ele não quebra. Assim é a mulher que foi restaurada por Deus. Ela pode até sentir, mas ela não é destruída. Ela fica de pé. Ah, mas ficar de pé é o quê? Não chorar, não sofrer, não sentir? Não é isso. Não é isso. Estar de pé é saber que Deus está por você. Saber que Deus está trabalhando por você. Então eu sei que às vezes estamos passando situações que vamos chorar, que vamos ficar tristes sim, mas daí a quebrar, não é isso que Deus quer para nossas vidas. O que seria quebrar? Abandonar a fé. Abandonar a fé, abandonar seus projetos. Por exemplo, desistir da sua família, desistir de você mesma. Seria quebrar. Alguns exemplos. Bom, a segunda característica, ele cresce devagar, mas ele é duradouro. Gente, isso é profundo. O processo de cura emocional, ele não é rápido, mas ele gera frutos para toda a vida. Inclusive, acho que a maioria sabe, né? Eu sou psicanalista, terapeuta. Se você chegou até aqui, você sabe disso. E dentro do processo terapêutico, bem no meu início, eu cometi o erro de fechar pacote, por exemplo, 6 sessões para tratar a ansiedade. E até para algumas era assim, nessa minha base, mas para outras pessoas não. Para outras pessoas eram 10, 15, 20, 6 meses. E aí eu aprendi que cada um tem um tempo. Né, que o processo de cura ele pode não ser rápido para uns, ele pode ser numa outra medida para outros. O processo de cura para cada um, ele acontece num tempo diferente. O que eu sei é que quando você quer uma cura de um dia para o outro, uma cura rápida, de fato até a sua rapidez de querer resultados rápidos. Mas na verdade o carvalho ele cresce bem devagar, bem lentamente, mas ele é duradouro e forte. Então o processo de cura emocional ele não é rápido, mas ele gera frutos para toda a sua vida. A quarta característica é símbolo de estabilidade e abrigo. Então as pessoas querem estar perto de quem é constante. Uma mulher curada se torna referência de fé e segurança emocional. Você talvez tenha se visto como uma mulher frágil, fragmentada, pequena, mas Deus hoje te chama de carvalho de justiça. Não porque você é perfeita, como nós falamos no devocional de ontem, mas porque Ele te plantou. Porque você aceitou a cura. Você aceitou trocar as cinzas por coroa, porque decidiu permitir que o Espírito Santo reconstrua sua imagem interna. O mundo pode ter te chamado de fraca, mas Deus te chama de forte. As feridas tentaram até te deformar, mas Deus está restaurando a sua forma original a partir de hoje. A mulher que antes se via como pó, agora é chamada de carvalho de justiça. Você não é mais uma mulher levada pelo vento. Você é enraizada em Deus. As trocas de Isaías 61 são sementes, mas o carvalho é o resultado final. A nova identidade que nasce após a cura, sabe? O resultado final é a nova identidade que nasce após a cura. Toda autoestima ferida nasce de uma imagem distorcida. A comparação, o abandono, os traumas, os rótulos,
Tudo isso quebra o espelho da alma, sabe? Mas quando você começa a se ver como plantação do Senhor, como coroa, sabe? Coroada por Ele, como reerguida por dentro, você começa a caminhar diferente. Você se veste diferente, você fala com mais autoridade, você se posiciona. A constância nasce quando a mulher sabe quem é. Mesmo ainda em construção, sabe? Mesmo ainda em construção, você está em construção. Mas a sua constância, ela já nasce, porque você sabe quem é. Cinzas contam a tua dor, mas Deus já preparou uma coroa para a sua cabeça. A forma como você se vê, sabe? A forma como você se vê define a forma como você vive. Então, mulher, você precisa trabalhar a forma como você se vê e não se preocupar com a forma como estão te vendo. Deus, ele está trocando o teu espelho hoje. Não se veja mais com os olhos de culpa, mas com os olhos de graça. A mulher que aprende a se olhar com compaixão começa a nascer, a florescer, sem pedir desculpa. Então eu vou deixar as afirmações aqui, deixar 5 afirmações. Você vai escolher a que mais fala ao seu coração e vai digitar aqui abaixo nos comentários. Eu tenho ficado muito feliz quando eu vejo que realmente, sabe, as alunas estão colocando aqui o comentário, escolhendo a sua frase, a sua afirmação terapêutica e colocando aqui. Isso é muito importante para mim, mas principalmente para você. Eu vou deixar aqui as 5 afirmações. Eu não sou o que disseram sobre mim. Eu não sou os erros que eu cometi. Deus está curando a forma como me vejo. Eu troco cinzas pela coroa. Eu sou constante, porque eu sei que sou amada. Escolha uma dessas frases, comente aqui abaixo para eu saber que você chegou até o final do vídeo. E eu quero ainda deixar uma última frase, que também, sabe? Também vai falar ao seu coração, você pode colocar aí visível na sua casa, tá bom? Todos os dias eu deixo aqui uma frase, e ela diz assim: eu me vejo como Deus me vê. E esse é um dos grandes problemas, né? A gente quer se tratar ou se ver de uma forma qual não é a forma que Deus está nos vendo. Então anote isso. Eu me vejo como Deus me vê. Ai, Monique, mas não tô sentindo isso. Anota e diga isso todos os dias pra você. Você vai se ajudar bastante. E daqui a pouco, isso vai estar sendo uma verdade pra você. Toda vez que você se olhar, declare: hoje eu escolho vestir a coroa e não as cinzas. Tá bom? Bom, e se você quiser tirar uma foto disso, me mandar, você sabe que pode postar também nos stories, tá bom? Me marca, Escola Mulher Majestosa. É o Instagram, tem também o meu WhatsApp, que eu sempre deixo aqui. Você pode entrar em contato no WhatsApp, solicitar a entrada no grupo da Escola Mulher Majestosa, onde você vai estar por dentro das novidades, descontos, encontros ao vivo, e todas as programações que eu preparo lá. Inclusive, encontros presenciais. Agora a gente vai ter a primeira imersão, que será no Rio de Janeiro. Primeira imersão Mulher Majestosa, com um tema que eu ainda não revelei, mas que eu sei que falará muito ao seu coração. Fiquem com Deus, espero que essa palavra tenha impactado o seu coração e que você consiga entender que você precisa começar a se ver como Deus te vê. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.